vocês aí. Maravilha, então sejam bem-vindos aí à nossa aula de filosofia. Vou projetar aqui a minha tela do meu computador, para vocês visualizarem o slide que eu preparei. E como eu já falei, ao longo da aula podem levantando a mão aí, né, virtualmente, tirando dúvidas. Se alguém mandar por chat, moçada, vocês me avisam, por favor, se alguém está sem áudio, porque eu não consigo, a hora que projeto a tela, eu não consigo ver quem mandou por chat alguma pergunta, tá? Então, quem está com o áudio ligado aí, dá um help para mim aí. Tá bom? Vamos ver aqui, então, a aula de filosofia. Começando, então, nossa matéria. Moçada, então, como eu falei, a gente está fazendo um ano de revisão. Então, para esse bimestre, então, eu comecei a trabalhar com vocês o tema 4 do nosso livro de revisão, do nosso suplemento de revisão, que é uma revisão geral da teoria do conhecimento. Essa matéria, que é a matéria de base para toda a filosofia em geral, filosofia conceitual, né? É uma matéria que eu acho que, das matérias de filosofia, ela permitem pouca discussão, no sentido mais social da palavra, né? Mas eu acho que, conhecendo esses conceitos, você acaba dominando também mais fácil as outras matérias, como ciência, política, ética, antropologia, e por aí vai. Tá bom? Na aula passada, a gente falou da teoria do conhecimento de Platão, né, da sua teoria, da alegoria da caverna, que representa para nós a teoria do mundo inteligível, do mundo sensível. Eu acho que está claro para todos. Se vocês lembram lá da alegoria da caverna, o mundo das cavernas, o mundo das sombras, da aparência, da ilusão, e o mundo da verdade. E o caminho filosófico é essa ascensão dialética em busca da verdade. É essa ascensão que busca compreender os conceitos gerais, os conceitos universais, os conceitos imutáveis. Isso que é metafísica, né? Que é estar além do físico, aquelas realidades que estão para além da matéria. Tá bom? E aí, eu lembrei para vocês da teoria da reminiscência, que é essa teoria de que nós, por estarmos já no mundo inteligível, a gente tem acesso a todas essas realidades, e quando passamos para o mundo sensível, a gente passa por uma cortina do esquecimento, já falei isso em outras aulas para vocês, e aos poucos, a tarefa da filosofia, então, através da dialética, é permitir que eu vá me lembrando, que eu vá relembrando esses conceitos originários aí do mundo inteligível. Até aqui, dúvidas? Não? Se ninguém tem nenhuma dúvida, vou seguir o barco aí. Espero que estejam todos me ouvindo, tá bom? Se alguém não estiver me ouvindo, manda aí, até pelo Zap, pode mandar alguma notificação, que eu vou estar antenado aí no de vocês aí. Tá bom? Vamos lá. Vamos para Aristóteles agora. Aristóteles é o grande filósofo do mundo antigo, do mundo medieval. Ele é referência até hoje em muitos aspectos, né? Darwin elogia Aristóteles, fala que Aristóteles é o grande mestre dele, né? O grande pensador do mundo antigo. Eu acho que Aristóteles tem mesmo, de fato, essa importância na história, não pelo aquilo que falou em si, mas pelo método, né? Pela investigação atenta. É um cara do seu tempo, né? Um cara que olha o mundo através das lentes da ciência do seu tempo, mas é um cara que pensa além, que vai além, certo? Que propõe saídas bacanas aí. Então, qual que é a grande diferença em relação a Platão? Bom, para Platão, há essa dicotomia, essa separação entre realidades inteligíveis, conceitos universais, ideias que são imóveis, eternas, imutáveis, e há um mundo sensível. E o mundo sensível, ele é uma degradação, ele é um afastamento dessas realidades inteligíveis, para Platão. Para Aristóteles, isso não é verdade. Espera aí que eu acho que alguém solicitou aqui participar da reunião, a Juliana. Muito bem. Para Aristóteles, isso não é correto. Para Aristóteles, é preciso
perceber a presença do universal, a presença do inteligível no sensível. Então, Aristóteles é filho de médico. E o que o médico faz para investigar uma pessoa, a doença de uma pessoa? Ele olha para a pessoa, ele corta, ele mede, ele faz, entendeu? A ação médica é muito, muito empírica. Então, Aristóteles ele vai trazer esse caráter empírico para a metafísica, para a ciência. Do empírico, extrair conceitos metafísicos, mas partir do empírico. Tudo bem? Então, olha que legal esse quadrinho aí que eu trouxe para vocês aí lá do pessoal lá do Positivo. Né? Então, como se dá o conhecimento para Aristóteles? É uma escalada, né? Uma crescente, né? Em termos de conhecimento. Então, o primeiro processo, o primeiro passo para nós conhecermos algo, lembrando, gente, teoria do conhecimento não é investigar objetos, saber das coisas em si. É o processo que vem anterior a ele. É o que a gente chama de metacognição, né? É investigar o próprio pensamento. É perguntar o que eu sou capaz de saber. Por onde começa meu processo de conhecimento? Quando você estuda física, química, biologia, você já parte de conteúdos que foram conhecidos. A pergunta é como que a minha mente, a estrutura humana, chegou a conhecer essas coisas? Como que ela é capaz de conhecer fatos externos a ela, fatos físicos, fatos do mundo psicológico, do mundo intelectual? Tá bom? Então, é nessa lente que eu tenho que ler essa matéria. Então, Aristóteles começa, então, do quê? Como eu falei, da análise do sensível. Todo conhecimento parte da experiência, que advém das sensações, dos 5 sentidos, né? Tato, olfato, visão, audição, paladar. Certo? Todo conhecimento parte dessa primeira impressão sensível. Dessa impressão sensível, eu crio uma imagem na minha cabeça. A palavra fantasma em grego quer dizer nada mais nada menos do que imagem, né? Então, a palavra que Aristóteles vai usar é que dos 5 sentidos, eu vou criar então uma fantasia, uma imagem projetada na minha cabeça. Quando eu toco a água, quando eu toco o espinho, quando eu pego pedra, areia na mão, quando eu escuto uma música, quando eu como uma comida, a minha sensação vai produzir na minha cabeça uma certa imagem daquilo. Eu consigo visualizar quase que o gosto de algo. Eu consigo visualizar alguma música, né, em termos de algum tipo de representação simbólica na cabeça. Essa, então, ainda é um momento elementar, né? Sensação, cria uma imagem, a fantasia. Essa imagem, ela vai ser armazenada num local aí nosso, né? Nossa cognição aí, chamada memória, né? Então, toco, imagino, armazeno. Então, o conjunto de várias coisas que eu toquei, que eu imaginei, que eu armazenei, vai ser chamada por Aristóteles de experiência. Ter experiência significa eu vi, visualizei e armazenei. Então, quanto mais experiência, significa que eu vi mais coisas diferentes e armazenei mais imagens diferentes na minha cabeça. Quando você passa em frente lá de uma autopeça, né, de uma mecânica, né, uma mecânica, tá na plaquinha lá, precisa de mecânicos com experiência. O que isso quer dizer? Que o cara estudou mecânica de carro, sei lá, fazendo um curso, aí lá ele conhece o funcionamento do Fusca, conhece lá o funcionamento de um Fiat, né, um 147 na minha época, que eram aqueles carros mais antigos, conhece lá o funcionamento de um Renault, de um Peugeot, né, ele vai tendo contato com os vários tipos de carro, esses vários tipos de carro vão dando uma ideia para ele de como que um carro funciona, tudo bem? E vai criando isso, então, um certo cabedal de imagens na cabeça. Eu conheci o motor do Fusca, conheci o motor do Palio, conheci o motor do Sandero, conheci o motor, sei lá, de outro carro aí, qualquer. Isso vai levar uma pessoa, nas palavras de Aristóteles, a ter experiência. Ele sabe como funciona vários tipos de carro diferentes. Se aparecer na oficina um carro que ele nunca viu, sei lá, ele nunca conheceu
sei lá, um Jeep Pajero, ele nunca consertou, sei lá, uma BMW, ele nunca consertou qualquer tipo de carro diferente, mas ele tem mais ou menos uma noção de como os carros funcionam, porque ele viu isso em vários carros diferentes e foi criando imagens na cabeça. Tudo bem? É isso que faz uma pessoa ter experiência. Uma pessoa experiente é uma pessoa que já passou por várias situações sensíveis diferentes. Tudo bem? Vamos para o próximo slide, na verdade, é uma representação dessa explicação, né? Dessa explicação que eu acabei de dar. Depois eu vou disponibilizar esse slide, você pode tirar um print da tela aí, se não ficou claro para vocês. Tudo bem? Agora, desse processo de conhecimento sensível, Aristóteles, então, fala que o conhecimento não acabou. Eu não sei ainda o que é a coisa. Eu tive contato por meio da sensação, criei imagens na cabeça por meio da fantasia, conservei essas imagens por meio da memória, portanto, tenho experiência. Mas isso ainda não é conhecimento. Para haver conhecimento, é preciso, então, sair do nível sensível e ir para o nível, então, da abstração, do conhecimento puramente abstrato, que não depende mais da matéria, que é o que Aristóteles vai chamar de conhecimento inteligível. Note, não estamos falando de mundo sensível, mas de conhecimento inteligível, ou seja, conhecimento daquelas características que não são materiais. Quando eu falo helicóptero, quando eu falo jabuti, quando eu falo tamanduá, eu não estou vendo eles aqui, mas eu tenho uma ideia do que seja, eu tenho uma imagem na minha cabeça. Então, como se dá esse processo do conhecimento? Então, Aristóteles vai usar aqui 3 categorias. Ele vai chamar do intelecto potencial, do intelecto atual e dá, por fim, a abstração. Eu quero chegar na abstração. Eu sei o que é um helicóptero por abstração. O helicóptero agora é um conceito na minha cabeça. Um conceito abstrato. Não estou aqui num helicóptero, não estou vendo nenhum helicóptero. Mas ele é um conceito abstrato. Eu quero chegar lá. Para chegar lá, a minha cabeça vai funcionar, certo? Por meio de 2 intelectos. O intelecto potencial e o intelecto atual. Eu vou deixar para explicar esse intelecto potencial e esse intelecto atual depois, porque eu vou ter que explicar, na sequência, a teoria de ato e potência, para você entender esse intelecto potencial e intelecto atual. Faz parte da metafísica de Aristóteles, tá? Teoria de ato e potência. Eu vou chegar lá, tá bom? Se não na aula de hoje, na próxima aula eu retomo com toda essa explicação mais completa. A metafísica de Aristóteles, ela é bem complexa. Eu vou resumir ela aqui o máximo que eu puder, tá bom? Mas, se tiverem dúvidas, podem ir falando. Até aqui, estão me acompanhando? Estão me ouvindo? Eu não estou conseguindo ter a interação de vocês aí. Ninguém está no... Estamos ouvindo. Estão ouvindo? Graças a Deus. Porque teve uma aula aí que eu não consegui comunicação de áudio com a galera. Maravilha. Então, aqui um pouco o que eu vou voltar a explicar para vocês. Vamos lá. Então, eu estava falando que a metafísica de Aristóteles ela é bem complexa, né? Traz alguns elementos aqui. Eu quero trazer para vocês, resumidamente, alguns poucos conceitos que podem cair nos vestibulares, que vai ser importante para você lembrar, tá bom? Na hora de fazer o vestibular. Então, eu vou ser bem pragmático, tá bom? Vou ser bem direcionado aí para aqueles conceitos que eu considero como mais relevantes na metafísica de Aristóteles, tá bom? Primeira coisa, a palavra metafísica nasce, então, com a filosofia de Aristóteles. Não é um termo de Aristóteles, né? É um termo de um seu discípulo, Andrônico de Rhodes, que vai organizar os livros de Aristóteles na biblioteca e vai colocar na sequência os livros que tratam do mundo físico, da física, né? Livro de biologia, botânica, astrologia, né? Os vários livros que tratam do mundo material, portanto, da physis, né? Se vocês lembrarem lá atrás, da physis. E depois, esse discípulo vai organizar os livros que tratam daquelas realidades que estão para além da physis, que estão acima, ou que coordenam a essência da physis. Em grego, metafísica, aquilo que está para além da física.
No caso do discípulo de Aristóteles, está para além, literalmente, né? Os livros de física, os próximos livros, então, metafísica, o que estão para depois do livro de física. Mas essa definição ela é muito boa, porque a metafísica também tem um significado simbólico, né? A metafísica trata dessa realidade última, essencial da realidade, né? Quando um cientista busca conhecer uma lei da natureza, ele busca conhecer então uma lei que é metafísica. Porque o que eu vejo são maçãs caindo. A lei da gravidade é uma lei metafísica, que não está no mundo físico, mas ela pode ser percebida no mundo físico. Então, é uma reflexão metafísica, tá bom? Aristóteles chama essa matéria propriamente de ontologia, que é o estudo do ser, tá bom? Ou algumas tradições vão chamar também de filosofia primeira. A filosofia primeira porque é a filosofia mais importante, tá? Que é o conhecimento das causas primeiras e universais, de onde vem tudo que existe. Beleza? Dá para ir? Tem mais alguns minutos aí. Então, algumas definições importantes. Para Aristóteles, ele vai definir tudo aquilo que existe, todas as coisas, como seres. E cada ser, tudo aquilo que existe, lembra da frase do Parmênides, né? Ser ou não ser, né? O ser é ou não ser não é. Cada ser, define Aristóteles, é uma substância. Então, a palavra substância, que você vai apresentar depois, vai conhecer depois lá na língua portuguesa, com o conceito de substantivo, né? Nasce lá com Aristóteles, muitos conceitos nascem aqui em Aristóteles. A palavra substância, ela vai ter todo ser, que é uma substância, a substância de algo é o ser de algo, ela tem duas características, né? Que ele vai chamar de atributos essenciais e atributos acidentais. Eu vou terminar então nossa aula com essas duas definições, beleza? Então, vamos pegar a substância homem para servir como exemplo. O que seria então um atributo essencial na substância homem? O que é um atributo essencial? Deixa eu ver se eu explico no próximo slide aqui. Não explico. Então, está no livro de vocês essa explicação. Eu só coloquei aqui o exemplo. Um atributo essencial é um atributo que, se faltar aquela substância, ele deixa de ser o que é. Então, um atributo essencial é um atributo que não pode faltar a determinado ser, senão aquele ser deixa de ser o que é, muda de substância, muda de identidade, tá bom? Então, pensa, por exemplo, para Aristóteles, o ser humano, né? O ser humano é um ser racional. Se eu tirar a racionalidade do ser humano, ele deixa de ser humano, ele passa a ser animal, passa a ser vegetal. Olha no hospital a linguagem que a gente usa, né? A pessoa perdeu a consciência, perdeu a capacidade de pensar, a gente fala que ela está em estado vegetativo. Deixou de ser um ser humano, né? Para algumas pessoas, para algumas explicações aí. Isso vem lá de Aristóteles, né? Então, no homem, um atributo essencial do ser humano é a racionalidade. E o atributo acidental? Em ciência, em filosofia da ciência, aquilo que é acidental quer dizer o quê? Aquilo que pode ou não existir, tá bom? Pode ser de um jeito, pode ser do outro, tudo bem? Então, o homem, ele é racional, é um atributo essencial, mas ele pode ser gordo, magro, alto, baixo, ser brasileiro, japonês, são atributos acidentais, tudo bem? Aquelas atributos que, se faltar, não tem problema, não descaracteriza o ser humano. Ah, essa pessoa não nasceu no Japão, nasceu no Brasil, beleza? Continua sendo ser humano, tudo bem? Ah, esse homem aqui perdeu um braço, né? Esse homem aqui perdeu a audição, tudo bem? Ele é um ser humano com algumas limitações, mas continua sendo aí ser humano. Não sei se aparece para vocês aqui, tem aqui ó, outras aulas que eu também participo aí. Beleza? Então, essa é uma característica da metafísica de Aristóteles. Substância e atributos da substância. Beleza? Até aqui, alguma dúvida, minha gente bonita? Gostaria muito mesmo de ouvir, se tiver alguma dúvida de vocês aí. Não, senhor, tá de boa. Tranquilão, né? Tranquilão. Moçada, então vamos encerrando nossa aula de filosofia por aqui, beleza? Vou, inclusive, finalizar a gravação, tá bom? Para vocês terem as aulas separadinho aí no seu Drive.